Começamos agora mais um programa Contra a Capa, que é esse nosso encontro semanal em que a gente recebe aqui nesse espaço para conversar sobre literatura, sobre a literatura mineira, escritoras, escritores que sejam de Minas ou que tenham uma forte ligação com Minas Gerais. Eu sou tio Flávio e eu recebo hoje aqui nesse espaço a nossa querida escritora mineira Delba Menezes. Delba, seja bem-vinda a esse espaço que agora é seu também, para falar sobre a sua obra. Você gosta muito de escrever sobre animais, sobre flores, sobre coisas de Minas. Então esse vai ser o espaço para a gente fazer uma troca. Seja bem-vinda. Muito obrigada, tio Flávio. É um prazer enorme estar aqui com você e principalmente esse tema tão caro a todos nós, que é a literatura mineira, que é importante ter esse incentivo, né? Esse empurrãozinho, empurrãozão para dar essa força, porque nós temos muita riqueza, muitos talentos aqui em Minas Gerais, nossa literatura é muito rica. Interessante, quando eu comecei o programa, comecei a gravar, ele em junho ou julho ele vai fazer um ano. E aí as pessoas falaram assim, mas você acha que vai ter tantos escritores mineiros para poder entrevistar? Eu estava falando com o Silan, que é da nossa produção, que a gente tem uma lista imensa de pessoas que eu não consegui entrevistar ainda. E que ainda há um monte de gente que eu nem conheço. Então, assim, nós temos uma riqueza literária e essa riqueza muitas vezes fica escondida ou ali no seu território ela é valorizada, mas ela tem que ganhar mais asas, né? Ela tem que ganhar mais espaço para que mais pessoas ainda conheçam o que a gente tem de bom na literatura também. O que a gente tem de bom na gastronomia, o que a gente tem de bom, né, em outras culturas, outras artes, mas que ganhem também espaço à literatura. Com certeza. Bom, esse programa aqui ele vai ao ar toda quinta-feira, às 19 horas, e aí eu vou falar para vocês onde que vocês podem assistir e ouvi-lo, tá? Você pode nos acompanhar no portal do jornal Hoje em Dia e na TV Promove, que é o canal 12 da Claro TV, então toda quinta-feira às 19 horas, e também na rádio web do Hoje em Dia, e nas rádios Alvorada FM e Difusora AM de Salinas, na Gorutubana de Janaúba, na rádio Cidade FM de Corinto e na rádio Eldorado de Sete Lagoas. Só que nós também temos esse programa disponível no YouTube. Então, quem quiser indicar para as pessoas, é no YouTube do Jornal Hoje em Dia BH. Está lá disponível, fica lá guardadinho, as pessoas podem assistir quando quiserem. A Delba, que está aqui com a gente hoje, ela é escritora com 7 livros, vai chegar no 7º agora, né? O próximo será o 7º livro dela, com publicações em literatura infantil, em contos e poesia. Ela é mãe de gatos, de cachorros, aí ganhei um livro ali com os cachorrinhos, inclusive. Gosta de plantas de quintal, leituras e, como boa mineira, pão de queijo também. Tem até um conto seu num dos livros que fala sobre pão de queijo, né? Que já até dá água na boca quando a gente fala. É formado em comunicação social, em psicologia e gerontologia. Suas obras contemplam temas da natureza, em especial cachorros, gatos, flores, também a memória oral e patrimônio cultural. Em paralelo à produção literária, dedica-se à narração e às oficinas de contação de histórias. Eu vou começar pela contação de histórias, para a gente poder chegar depois aos livros. Há quanto tempo você é professora também, né, Delba? Sim, sou professora, atualmente não exerço, mas continuo, né, sendo... Você trabalhou com EJA? Sim, trabalhei com a educação de jovens e adultos e também por muito tempo com crianças ou alunos, né, de todas as idades especiais, com deficiências intelectual e outras múltiplas. Como que você trouxe, como que a sala de aula te ensinou a contação de histórias e a ser escritora? Olha, a sala de aula veio, na verdade, depois um pouquinho, quando eu já tinha iniciado a contação de histórias. Mas me lembro de muitas situações contando histórias em sala de aula e ver esse apreço do olhar, sabe? Eu acho que é o olhar do ouvinte, daquele que ouve a história, que dá pra gente aquele feedback da importância da história. Então, quando você vê, assim, por exemplo, os olhos de uma criança brilhando e olhando para você, aí você tem a certeza que a história, que é mais importante, diga-se de passagem, do que o contador de história, né? Aquele conteúdo
chegou na alma daquela criança, né? Eu me lembro de uma situação engraçada, trabalhando com o ensino especial, que uma vez eu me vesti de vovó para contar a história. Então, eu saí da sala, fui lá, dei uma produzida e voltei para a sala, produzida assim, e fazendo a cena da vovó. E os alunos ficaram tipo assim, né? Estou conhecendo, não estou. Até que um olhou para mim e falou assim, é a tia mesmo. Né? E outra experiência assim, que foi muito importante, que eu me lembro, que me marcou como professora, e a contação de histórias, na verdade, é a história de vida das pessoas. Uma vez eu fiz uma proposta de trabalho que as pessoas contassem a sua história. Então, quando as pessoas contam a sua história, foi um momento assim muito relevante, porque muitas até choraram em sala de aula, porque a história pessoal, conta a história universal, né, das pessoas, de onde elas estão. Então, tem uma carga de vivência, de experiência, de emotividade muito forte. Então, contar histórias é contar de nós mesmos, seres humanos, mesmo quando a gente fala dos animais, das fábulas, né? Nós estamos falando de nós enquanto seres humanos. E a história tem esse potencial de falar muito mais do que a audição, né? A história toca a alma das pessoas. É interessante quando a gente percebe. Eu lembro de um livro, de um filme chamado Escritores da Liberdade. Ele é antigo, bem antigo, em que uma professora entra numa sala de aula lá nos Estados Unidos e ela se sente muito afastada. Os alunos, maior parte deles, negros de periferia, e ela branca, e ela não sabia lidar, a conversa dela, a linguagem dela não se aproximava dos alunos. E ela fez de tudo para poder tentar se aproximar. E, não sei se você assistiu ou se lembra desse filme, ela criou Diários da Liberdade, os diários que eles escreveriam a história de vida deles e deixariam lá num caderno escrito. E foram esses diários que salvaram aquela relação, sabe? Que fortaleceram aquela relação, porque ela resolveu ouvir a história de cada um. E muitas vezes em sala de aula você tem ali uma massa em que você conhece superficialmente alguns alunos, mas a história deles a gente não conhece. E é interessante você falar que a sala de aula veio depois, a contação veio antes, porque a contação ela foi um ponto importante, uma ferramenta, entre aspas, importante para a sua sala de aula, ainda mais trabalhando com jovens e adultos, que é um público totalmente diferente, né, Delba? Sim, é um público que mostra muito ainda o quanto que a gente precisa trabalhar na educação. Quando eu comecei a trabalhar com jovens e adultos, e eu tive uma surpresa pelo impacto de saber de quantas pessoas muito mais novas do que eu ainda não eram alfabetizadas. E eu imaginava que esta era uma situação que já tinha sido superada em grande parte, por exemplo, né? Não totalmente, mas foi um impacto muito grande neste aspecto. Então, assim, as histórias de vida, quando a gente trabalha, marcam muito, né? Na formação da pessoa. E aí onde que entra a literatura na sua vida? Porque aqui eu vi que o primeiro livro foi em 2007. Sim. Onde que a literatura entra na sua vida e como que ela te transforma como professora, como pessoa? Olha, eu acho que é muito difícil a gente assim, estipular um marco né? divisor, né? Porque assim, eu acho que a literatura entrou na minha vida quando eu ainda estava aprendendo a ler, né, e a escrever na escola. Eu me lembro muito de que quando eu estava na escola, eu sou de uma família simples, né, não sou de uma família acadêmica, então assim, não convivia com muitos livros quando eu era criança. Mas assim, quando eu entrei na escola, o meu irmão foi comprar para mim o livro de Os Três Porquinhos, um clássico da literatura que eu fico imaginando por que hoje não é lido, porque eu acho que esses clássicos devem ser retomados, né? E foi uma vivência muito forte, eu tinha cerca de 6 anos. Eu lembro que eu passei o dia inteiro perguntando à minha mãe, meu irmão, né? Ele já está chegando, ele já está chegando. Porque ele ia trazer um livro. Ah, o seu irmão que você está falando? Assim, eu estava esperando o meu irmão,
que veio a Belo Horizonte e comprar o livro, Os Três Porquinhos, para levar para mim. Você ficou nessa ansiedade de esperar o irmão. De esperar o irmão com o livro. Então, assim, a expectativa de receber o primeiro livro foi uma experiência que está na minha memória, né? Então, eu já queria que ele lesse para mim e contasse toda a história. Então, eu acho que esse prazer e o gosto pelas histórias foi muito assim, intuitivo. Né? É algo assim que eu acho que vem de um dom, que vem da essência, que vem de um interesse que é genuíno, né? Não é algo que foi posteriormente. É lógico que posteriormente vai ser trabalhado, mas assim, não foi posteriormente adquirido. Né? Já veio assim, já cresci com esse desejo pelo mundo da literatura, das histórias, do gosto pela leitura. É interessante quando a gente está falando da contação de histórias, né? E essa questão de trabalhar em sala de aula. Como que a criatividade é estimulada e quando você trabalha com a criança, por exemplo, né? Tanto a leitura quanto a escrita, como você estimula a criatividade e dá asas a essa imaginação mesmo, né? Sim. Porque aí você tem possibilidades de trabalhar espaços diferentes do cérebro em que você libera a criança para poder imaginar. Sim. E a gente está cada vez, talvez a falta de acesso à literatura tão cedo, tem feito as pessoas imaginarem menos, sentirem mais a dureza da realidade, né? Sim. E isso, às vezes, provoca essa questão da saúde mental e emocional mesmo, que são abaladas no decorrer do crescimento das pessoas, né? E que chega, você é gerontóloga, chega na velhice, com uma velhice sem sentido, uma velhice sem ânimo, sem esperança, porque você não tem a arte, a cultura como força, né, para poder te alimentar. Sim, é verdade. E então, pensando nessa questão da contação de histórias, da importância da imaginação, da criatividade na criança, porque assim, quando você dá uma imagem pronta, ela não precisa ser criada, né? Aí a história tem essa peculiaridade. Você cria essa imagem mental na descrição e cada um ouve e forma o seu próprio filme interno, né? E mentaliza aquilo que está sendo narrado, as feições das pessoas, o cenário. Então, tudo isso é um exercício muito importante da imaginação. E então, pelo menos assim, dessa geração de pessoas idosas atual, eu acho que ainda guarda muito dessa memória da infância, da vivência, porque foi menos exposto à tela. A tela com todos os benefícios que ela nos traz, com certeza, que a gente não abre mão dela, mas voltar para essa relação, né, da imaginação, da criatividade, da memória, é muito importante. E então, por exemplo, os idosos, por exemplo, uma faixa etária, para mim, muito rica. Eu gosto muito de ouvir as pessoas idosas contarem as histórias de vida dela, as experiências. Então, traz uma riqueza muito grande e uma riqueza mesmo que seja no sofrimento, mesmo que seja na vida dura, né, de trabalho, de esforço para criar, no caso, os filhos, ou para ter uma vida melhor, ou muitas famílias vêm de origem interiorana, né? Então, eu acho que os idosos, todo mundo que tem um idoso em casa, deveria fazer um registro, né, das memórias e de saber dessa importância da origem da família, porque os nossos antepassados trazem uma bagagem que a gente herda, mesmo que a gente não tenha consciência dessa bagagem, né? No Tio Flávio Cultural, que é o movimento voluntário que eu coordeno, a gente tem um projeto em que a gente tem voluntários que ligam para idosos em ILPIs e semanalmente ligam, conversam com esse idoso. No final de 4 meses, aquelas histórias que foram relatadas, elas são transformadas porque às vezes o idoso não consegue escrever. São transformadas em um livro e esse livro é entregue para esse idoso. Vai numa gráfica comum mesmo, se faz lá o livro, entrega para ele, com fotos que consegue dele às vezes, e fica ali o livro com a cara dele, com o nome dele, como a autoria dele,
e com significados, né? Com a simbologia de que agora, ao escrever, ele é eterno, ele é imortal. Porque quando você deixa um livro, você se imortaliza, né? Quando você faz uma obra artística, você se imortaliza. E aí, o retorno disso é tão legal porque eles se envolvem tanto. Primeiro porque há a escuta, né? E que a gente precisa trabalhar bastante. E depois porque há a escrita, que é o registro das histórias da vida da pessoa. Então a contação de histórias ela é extremamente importante e estimular a escrita também dos idosos, como você falou, é muito bom. Agora me conte. A gente tem aqui o seu livro, eu vou pegar desses 7 livros, o 7º virá esse ano ainda, mas vou pegar aqui o Contos de Mineiro, o Aiçô, que é esse livro que você escreveu em 2020... Sim, ele foi publicado em 2020 e, na verdade, ele foi escrito um pouco antes, porque esse livro é um registro muito desse assunto que nós estamos conversando. Ele parte de uma escuta da memória oral, né, dos meus pais, né, dos meus irmãos ou de outras pessoas. Então, quando eu era criança, na minha casa tinha fogão a lenha, minha mãe ficava lá cozinhando. E isso onde, hein? Isso em Justinópolis, em Ribeirão das Neves. Então, eu acho que essa minha escuta, que é também da psicóloga, já veio de criança. Eu gostava muito da minha mãe relatar os sonhos dela, por exemplo, e contar coisas. E estava ali no fogão, cozinhando, e eu já nessa escuta. Então, nesse livro tem histórias da memória da minha mãe, e memórias que eu falo que tem mais de 100 anos, porque são muitas memórias dela também da infância dela, ou seja, cronologicamente anterior à idade que ela tinha quando ela ouviu. Então isso traz muito da memória, da cultura popular, né, de um povo. E as memórias, assim, são um registro fabuloso, porque quando você ouve um idoso e registra a memória dele, você está falando de um local, né? Está falando de uma geografia, de uma paisagem, de um hábito, da linguagem. Então, nesse livro tem um pouco disso tudo, da linguagem da época dos meus pais, que era uma linguagem que usava muitas palavras que hoje já caíram em desuso, embora, né, claro, façam parte da nossa língua portuguesa, mas como a língua é viva, muitos vocábulos vão ficando, né, no esquecimento. E eu gosto muito das palavras antigas e nesse livro, por exemplo, eu busquei também preservar um pouco dessa linguagem, que era do meu pai, da minha mãe, os costumes. Aí eu conto um pouco da festa de Nossa Senhora das Neves, que é a padroeira lá do município, né? Então, esse livro é um registro da escuta. E é justamente o Contos de Mineiro porque pega ali o cenário de Minas, sim, mas especificamente ali do seu entorno. Você mora em casa ainda, isso tem todo um gostinho diferente, né? Porque você pode ter suas plantas, seus animais, né? Sim. Que você adora, gatos e cães, não é isso? Isso. Então, os cães eu já tive, que já viraram estrelinhas, e tenho outro cão atualmente, mas assim, os animais ensinam muito pra gente, sabe, tio Flávio? Porque é só quem está numa relação direta com o animal que sente essa interação. Então é diferente você ver um animal de uma outra pessoa ou um animal em situação de abandono e você conviver, criar um relacionamento. Então assim, guardadas as proporções, assim como a gente tem um relacionamento com outra pessoa, com outro humano, com cada animal se estabelece uma relação que é única. Por isso que a gente diz que um animal nunca substitui o outro, né? E essa vivência é muito rica e ensina muito pra gente. Então, acaba que os animais vieram assim espontaneamente, não uma coisa idealizada, embora em um dos meus livros que eu conto a história dos meus cachorros, uma história real de depoimento, foi um desejo desse registro, dessa experiência também. Mas essa vivência, né, ela transparece na criação literária. Muitas vezes
eu sento para escrever, posso até estar com uma ideia inicial, com um propósito, mas a escrita faz buscar aquele fio assim das vivências e acaba buscando coisas na hora da reflexão, da elaboração, que inicialmente não estava sendo pensada, prevista ou proposta naquele texto. E eu gosto muito dessa fluência da consciência. Eu acho que traz um texto assim, muito espontâneo, muito genuíno, muito verdadeiro. Então acaba que o ambiente, o habitat, ele pula, né? Assim, para dentro da obra. E aqui nesse livro que você tem várias histórias, né? Sim. As histórias, elas são histórias reais que aconteceram nessas memórias da sua família, ou são histórias fictícias também? Eu parto de um relato, de um depoimento e recrio literariamente. Ah, ótimo. Então, assim, tem muitas histórias contadas que aconteceram, mas eu digo que eu, como escritora, que dizem que quem conta um conto aumenta um ponto, eu me dou essa liberdade que é o propósito da criação literária, de não simplesmente contar um episódio, mas recriar literariamente aquele episódio, dando pinceladas, né, de cor, de vida, ao personagem, ao cenário, aos acontecimentos. Então, é uma recriação literária. Ótimo, excelente. E aí você vem com 2024, Flores em Poemas e Aquarelas. Sim. Me explica primeiro por que Flores, Poemas e Aquarelas, que é esse livro seu mais recente, porque no segundo semestre de 2025 você deve ter um novo livro. Isso. Né? Me conta esse título. Bom, esse título reflete muito a proposta do livro, né? Porque é um livro de poemas, a temática é sobre flores. Então, são 26 poemas em ordem alfabética, compondo cada poema com o nome de cada flor, né? Iniciada com a letra do alfabeto. E para cada flor tem uma ilustração em aquarela do Chico Martins. Então, poemas em flores e aquarelas. Acabou me parecendo um título assim que encaixou perfeitamente para revelar, né, a proposta no livro. Eu vou tentar ver se o Cilan consegue mostrar aqui que há os desenhos, né, em aquarela que foram feitos aí, ó. Os miosotes. Foram feitos pelo Chico Martins, não é isso? Sim, Chico Martins. Que é um artista aqui mineiro também? Sim, de Belo Horizonte. E são lindos os desenhos. E aí me conta então, qual a sua inspiração para poder... Você tem todas essas plantas em casa? Ai, quem me dera. Não, porque olha só, você conhecer plantas do alfabeto inteiro e trabalhá-las em poesia, isso aqui requer uma pesquisa. Sim, mas outra vez foi uma pesquisa muito intuitiva, porque como eu disse anteriormente, contando um pouco, né, da minha história, de ter nascido e crescido nesse ambiente rural, eu sempre vi a minha mãe cultivando flores. Então foi a inspiração dessa imagem da minha mãe, dessa vivência dela, sempre com o jardim, com aquele cuidado especial com a roseira, com uma planta que ela não tinha, porque quem gosta de planta e de gato é assim, né? Esse eu não tenho, né? Essa planta eu não tenho, quero uma mudinha dessa cor. Com esse cuidado no cultivo, na permanência, na semeadura de outras plantas. Então, não foi um livro que eu escrevi e lancei em tempos próximos. É um livro que já veio de uma escrita que demorou um tempo e de uma proposta de um projeto anterior, que ficou um tempinho adormecido como as sementes, né, que ficam lá na terra até chegar o dia de germinar. Então teve todo esse tempo de latência até que esse livro ganhou então a última versão e foi então publicado em 2024. Mas ele traz então essa experiência do cultivo das flores e dessa imagem, dessa memória da minha mãe e principalmente assim aquilo que a beleza da flor traz para a gente. Então tem uma flor, por exemplo,
que tem na minha casa, que é a açucena, e que eu falo que faz parte da minha memória afetiva, porque essa planta, ela dá uma batata, aquela que fica lá na terra, e às vezes a gente pensa que a planta morreu e depois a planta rebrota, e essa açucena provavelmente era da minha avó paterna. Então, quando eu era criança, já tinha açucena. Olha só. Lá na minha casa é um tipo de lírio, né? Porque o lírio tem muitas variedades. Então, a açucena faz parte da minha memória afetiva e é o poema, justamente, que abre o livro, né? Com a letra A, açucena. Essa planta você tem ainda? Ela Tenho passou de ainda. geração para geração? Sim, sim. Olha que interessante isso, hein? E ela rebrota, assim, espontaneamente, né? No quintal e é linda. E dá para fazer muitas metáforas, né? Dá para fazer muitas comparações aí Sim, com a vida da gente mesmo, né? sim. Dá para puxar muita poesia. Com certeza. Delba, você tem uma influência muito forte, então, das histórias da sua família, né? E da sua vivência no local onde você reside hoje. Você está na mesma casa em que seus pais viveram ou não? Não é a mesma casa, mas é o mesmo local. Sei. E meus pais, assim, não é a mesma casa em que eu nasci, que era uma casa antiga, porque Ribeirão das Neves é uma cidade antiga, e depois outra casa foi construída, e os meus pais viveram nessa casa onde eu vivo atualmente também. Sei. Então, nas duas casas, né? Você então traz essa influência muito forte, de memória mesmo, marcante da presença da sua mãe, do seu pai também, Sim. né? Para poder trazer essas histórias através da literatura, né? Muito bom isso. A capa desse livro é linda, viu? Ficou muito bem desenhado, ficou linda mesmo. E aí eu queria encerrar para... Não vamos dar spoilers, mas nós vamos falar o que é que está vindo por aí. Olha, está vindo um livro, porque para mim é muito importante, que fala dos gatos. E esse livro, que espero que... Ele já está em fase de edição, já está sendo lindamente ilustrado pelo artista que chama Walter Gam, e que é de Santa Luzia. É mesmo? Sim. Não, Walter? Walter Gam, que é filho do Walter Lara. Olha só, gente, eu conheço o Walter Lara, eu até conversei com ele esses dias, ia até perguntar para você se era ele. Não sabia que o filho dele também é artista? Sim, que sim, maravilha ilustrador. isso, hein? Então, esse livro, ele tem o título Esse Gato é Seu? Olha só. Que tem esse propósito de ser um título provocativo, porque me toca muito a causa animal. E hoje a gente vive numa cultura, infelizmente ainda, que às vezes tem pouca atenção para os animais, né? De rua, os animais, existe muito abandono dos animais, muita relação que a gente pode chamar de criminosa, né? De abandonar um animal velho, um animal doente, descartar simplesmente. Então, nesse livro, Esse Gato é Seu, ele terá duas partes, que é uma de ficção, que é uma história muito interessante, e outro de poemas que eu faço para alguns dos meus atuais 15 gatos. Então, ou seja, você não gosta realmente de animais, né? Pois é. Pouco não. Então, esse será o livro que eu espero que com ele, e falando da infância, da formação, que quando as crianças também lidam na literatura com os animais, elas têm a oportunidade de serem sensibilizadas, de formar essa cultura de responsabilização pelos animais, da importância dos animais, para que uma outra cultura, uma outra mentalidade seja assim amplamente instaurada na nossa sociedade, para que a gente possa lidar e ver com os animais como parte dessa existência total, né, da criação de Deus, e não esses seres separados, aqui está a planta, aqui está animal, aqui está o ser humano, né? E a gente vê que o mundo que a gente vive hoje com um certo grau de caos, vem muito dessa dissociação, né? E de aprender a ver esse mundo como uma totalidade. Oh, maravilha isso. Eu lembro de uma história, vou contar muito rápido aqui, que era numa areia. E aí uma pessoa fez um risco na areia, assim, e aí ficaram duas partes separadas. Aí veio a água do mar
e juntou novamente as duas. E aí a história que a pessoa contava é justamente o seguinte: pode até tentar nos separar dos animais, das plantas ou dos homens entre si, mas nós somos parte de um só. Né? E há um momento em que a própria natureza vai refazer isso. Né? Veio a água e aquele risco, aquele sulco feito na areia fez com que os dois se separassem, mas a água juntou os dois. Então a gente precisa de rememorar isso, né? Ou de reaprender isso, porque algumas coisas com animais, com plantas, com a natureza e entre a gente estão se perdendo, né? Então vale a pena trazer esse resgate. Delba, eu te agradeço pela participação aqui. Para poder te encontrar, como que as pessoas podem fazer? Fala ali pra gente. Bom, podem me encontrar no Instagram, Delba Menezes 1, e também no Face, Delba de Avelar Menezes. O Avelar é com um L só? Sim, com um L só. Então tá bom. Ô, gente, nós ficamos por aqui nesse programa de conversa de animais, de flores, de cultura e voltamos na próxima semana. Obrigado e até lá.